O tema do vídeo agora não foi nenhum gatilho, assim, alguma coisa externa. Foi assim, baseado em pensamentos meus, assim, cara, tá correndo, tá fazendo exercício, tá pensando em um monte de coisa e me veio esse pensamento, né? Porque eu tô vindo de um período de transição, né, de mudança, de uma nova comunidade, uma nova cidade, tudo mais. A gente está fazendo todo o preparo ideal para isso. E nesse período de transição, acho que desde ali da missão, é difícil eu falar que eu pertenci realmente a uma igreja, a uma comunidade local. Dadas as agendas, o que é um erro, né? Jamais as agendas do ministério podem te impedir de dar preferência para sua igreja local. Mas eu senti também que era um tempo de eu permanecer um pouco off. Ter mais tempo com Deus diretamente, ter mais tempo me relacionando com Jesus. Então eu tô vindo assim desse período. Basicamente sem frequentar assiduamente, né? De falar, eu pertenço a tal lugar, frequento tal lugar. Não frequento atualmente. Não frequento atualmente. Porque eu entendo que eu estou numa estação, e isso sou eu que estou vivendo, não quero fazer disso uma doutrina jamais. Como a igreja, ela é um projeto de Deus, o corpo de Cristo, ela é um projeto de Deus, tem a sua total relevância, mas eu entendo que eu estou no momento de me isolar um pouquinho, ficar um pouquinho ali no monte, permanecer em oração, ouvir de Jesus. Eu estou nessa estação. E quando eu sair dessa estação, obviamente, para a minha saúde espiritual, para que eu possa colaborar com os meus irmãos também, colaborar com o corpo de Cristo, eu vou pertencer a um lugar. Não sei aonde, não sei como que vai ser, mas eu já estou orando por isso há algum tempo. Isto posto, eu tive algumas experiências interessantes nesse período de transição que ainda estou vivendo, ainda não acabou, que me fizeram refletir um pouco sobre o que nós, Igreja de Cristo, e isso não estou nichando para uma denominação específica, estou comunicando com qualquer igreja, o que nós temos entendido acerca de vida de igreja, relacionamentos, o que nós temos entendido sobre discipulado, sobre mesa, porque eu acho isso super válido, tá? É uma preocupação, ela é válida. Só que eu acho que nossa, tá muito calor aqui. Eu acho que a gente tem que canalizar a preocupação pela ótica do Evangelho. O que o João fazia quando ele via que alguém tinha se afastado da comunidade local? Qual era a primeira coisa que eu, João, vou me colocar aqui em evidência, tá? O que o João fazia? O João tentava entrar em contato com a pessoa, seja geralmente por WhatsApp, porque a ligação é muito pessoal. Ainda não cheguei no que é certo e no que é errado, tá? Só estou retratando um fato. E aí, qual que era a minha percepção? Pô, se eu convidar a pessoa para ir na igreja, ela vai voltar. Na minha cabeça, isso fazia sentido. Na minha cabeça, isso aconteceria. E eu não lembro assim de um caso que isso funcionou. De eu entrar em contato com alguém que já não frequenta a comunidade há um tempo, de alguém que se afastou, de alguém que caiu em pecado, não voltou, que a gente costuma falar, foi pro mundo, né? Eu não gosto desse termo. Que ele tira um pouco a responsabilidade que nós temos sobre o mundo. Deus amou o mundo. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livra do mal. Por isso que eu não gosto muito desse termo, mas só pra gente deixar claro, né? E eu achava que ligando para essa pessoa, entrando em contato, convidando ela para ir para uma determinada
programação, montando uma programação pensando naqueles que estavam fora, a pessoa ia voltar, a pessoa ia encontrar Jesus. Isso pode acontecer? Claro que pode. Só que quando eu vou para o Evangelho, eu percebo que Cristo, ele colocava em primeiro lugar a mesa, o relacionamento, o tete a tete, para depois trazer a pessoa para uma vida assim, vamos dizer, de igreja, de ministério, para depois o envio. O que eu estou querendo dizer? Vou deixar esse ponto aqui em stand-by para a gente já entrar na parte um pouco mais bíblica, para deixar mais claro aquilo que eu estou tentando dizer. Mas o que isso nos ensina? Que é muito mais válido se uma pessoa se afasta do caminho, se uma pessoa para de frequentar uma comunidade local, se uma pessoa ela foi pro mundo, assim, entre aspas, cara, caiu em enfim, qualquer que seja o caso, quando eu olho pela perspectiva de Cristo, eu observo que é muito, até postei isso no meu Twitter, é muito mais frutífero eu convidar ela para minha mesa, ou seja, para minha casa. Quando eu digo mesa, gente, eu digo os momentos que a gente está mais vulnerável, mais suscetível a abrir nosso coração, a ser humano de verdade, é no momento que a gente está na mesa conversando. Seja comendo, seja só sentado numa mesa. Por quê? Porque na mesa as estaturas se igualam. Eu ouvi o Brunão do Morada fazendo assim uma comparação excelente, né? Na mesa as estaturas se igualam, a sua caminhada, né, suas pernas vão para baixo, o seu público vai para o secreto e aquilo que acontece no seu secreto vem a público. Agora eu estou depositando ali o meu coração. Por isso que em vários momentos das Escrituras você vai ver Jesus à mesa com seus discípulos. A última coisa que Jesus fez antes de ser morto, antes do evento que dividiria a história em dois, sabe o que Jesus fez? Jesus não pregou para multidões, Jesus não operou milagres, Jesus não operou curas. O que Jesus fez? Jesus se assentou à mesa com os seus discípulos. E quando Jesus ressuscita e se apresenta para os seus discípulos, a primeira coisa que ele pergunta é: e aí, tem comida aí para nós? E ao longo, né, Jesus fazia tanto isso que ele foi chamado de comilão, de beberrão. Tal era a importância que Jesus dava para isso aqui. É que vocês não estão vendo, mas eu estou diante de uma mesa. Então quando eu apontar para baixo é porque eu estou apontando para a mesa. A importância que Jesus dava para a mesa, para o relacionamento, para esse momento de comunhão. Aí depois Jesus ia lá e entregava a tarefa, entregava o envio, enviava, enfim. Eu acho que a gente confundiu um pouco as coisas. Eu fazia isso e o feitiço virou contra o feiticeiro, porque fizeram isso comigo. Cara, não, eu sei que foi uma ótima prerrogativa. Uma ótima prerrogativa. Sabe, de convidar para voltar, convidar para uma programação na igreja. Mas eu não estou vivendo essa estação. Por enquanto. Não é o meu momento de voltar ainda. Aí que eu entendi por que Jesus priorizava tanto a mesa. Porque se essa mesma pessoa me chamasse para um almoço, me chamasse para um café, eu ia, cara. Sem problema nenhum. Aqui, ó, mesa, relacionamento, é isso. Eu estou vivendo essa estação. Entendeu? A dica, meus amigos, assim, de alguém que... não estou dizendo que eu caí em pecado, que eu saí da igreja. Não, estou vivendo... Eu só estou vivendo um momento diferente, que isso fique claro. Eu estou vivendo um momento de quarto. Estou vivendo um momento de quarto. Quartinho, relacionamento, intimidade, Mateus 6,6. Eu estou vivendo este momento. Estou cuidando da minha saúde mental. Eu estou sendo tratado e podado por Cristo. Ou melhor, por Deus. Estou sendo tratado e podado. Estou vendo esse momento. Certo?
Depois que esse momento de poda passar, eu volto a congregar, a comungar. Mas o que aconteceu comigo me abriu os olhos assim, né? Porque eu vejo que a gente está batendo, eu falei nisso no vídeo do Léo, a gente está batendo muito tempo na mesma tecla, cara, não vai dar resultado, porque quem se afastou da comunidade não vai voltar para uma programação, dificilmente vai voltar para uma programação. Dificilmente. É muito mais frutífero você chamar ela para almoçar na sua casa. Cara, se alguém caiu em pecado, sabe, vacilou, rateou, como o gaúcho fala, rateou, pisou na bola, todo mundo está sujeito a isso. Chama para sua mesa, chama para tomar um café contigo. É a melhor forma de você demonstrar, assim, ao mesmo tempo que isso aconteceu comigo, aconteceu um outro caso de um grande amigo meu, quero que honrar a vida dele, que é o Osmael. Ele mandar uma mensagem para mim e falar, cara, eu quero conversar contigo. Ele me chamou para ir na igreja. Ele me chamou para ter uma mesa, cara. E eu fui, com todo o prazer do mundo, ouvir o que ele tem para me dizer e compartilhar um pouco do que está acontecendo comigo, que é essa troca de experiências. Entendeu? Trazer de volta para a igreja, ele tem o seu momento, mas primeiro traz de volta para a sua vida, traz de volta para o seu círculo de relacionamentos, traz de volta para a sua mesa, sabe? Eu passei por muitas, eu tive o privilégio de passar por várias igrejas. O que eu percebi, né, conversando com os membros, é que se não existisse, se o templo físico deixasse de existir por algum motivo, cara, os relacionamentos não iriam continuar, porque os relacionamentos que existiam ali eram relacionamentos de conveniência. A gente frequenta o mesmo lugar e a gente não tem como se ignorar, então a gente vai se relacionar. Tipo, um questionamento que a gente tem que fazer. Será que se o templo físico hoje deixasse de existir, a igreja também ia deixar de existir? Lembrando que os cristãos do primeiro século não tinham templos, tá? Na sua maioria, eles se reuniam em casas. A pandemia empurrou a gente para dentro das nossas casas e a gente não aprendeu nada. Isso é tão forte que o ápice desse ensinamento, ao meu ver, da mesa, é quando Cristo caminha por 11 quilômetros e tudo dá a entender que os dois discípulos com quem ele caminhava tiveram a sua visão impedida, né, de reconhecer a Cristo ali. Sabe qual que é o momento que eles reconhecem Cristo? Quando ele parte o pão. E você não parte o pão no meio da rua, você parte o pão na mesa. A Bíblia é clara em falar, quando o Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. Olha a centralidade da mesa dentro do Evangelho, né? Do relacionamento. Do relacionamento. Quando eu entendo que todos os dias Deus ele me chama por uma mesa, eu consigo desfrutar muito mais do momento na presença. Porque antes eu chegava ali cheio dos meus pecados, das minhas ansiedades, das minhas angústias, né, das minhas preocupações, das minhas necessidades. E imagina, né, Deus me esperando ali na mesinha dele com um banquete, um café da manhã preparado por ele mesmo, com todo carinho, o pão que ele fez, que ele mesmo fez com as próprias mãos, o suco de laranja que ele fez. E ao invés de eu chegar, cara, cumprimentar, eu já chegava na oração, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me perdoa por isso. Nem dava tempo de eu, sabe, provar o pão que ele tinha feito. Consegue imaginar essa cena comigo? Sendo que na verdade ele só estava esperando eu parar de falar para falar: oi, João. Que bom que você veio. Fiz para você, ó. Esse pão aqui. E cara, como que a gente tem se perdido por performance, por
A gente tem dado muito mais atenção ao fazer por Deus do que ao estar escondido em Deus, sabe? Deus todos os dias nos convida, nos apresenta um banquete de graça e amor. E a gente não valoriza, cara. A gente pega ali algumas migalhas, sai pra correria do nosso dia a dia e parece que é isso, sabe? Existe muito mais de Deus para que a gente possa provar. E isso deve transcender para os nossos relacionamentos. Assim, horizontais, né? A gente tem o nosso relacionamento vertical e tem os nossos relacionamentos horizontais também. Quando alguém cai em pecado e a gente chama, cara, pra nossa mesa, a primeira coisa que a pessoa vai querer fazer é se explicar. E aí nós, a nossa intimidade, sendo transformados, né? Sendo feitos novamente a imagem e semelhança de Deus, ao invés de esperar das pessoas, porque ninguém deve nada pra gente, não deve explicação pra gente. Sabe, a gente fornecer um ambiente seguro para aquele que pecou, um ambiente seguro para aquele que caiu, que sabe que caiu, que está ali no processo de arrependimento, a gente auxiliar, a gente discipular. Quando alguém cai assim, em pecado, a primeira coisa que a pessoa quer é se explicar, né? Ter vergonha. E, cara, quando a gente convida pra mesa, a gente quebra esse gelo assim, fala, não, cara, tô te convidando porque eu quero conversar contigo, mano. Tô te convidando aqui, eu fiz uma batata frita, fiz um bife, tem coca na geladeira, tem mousse ali que eu fiz pra depois do almoço. Quero conversar contigo. Cara, isso aí faz uma diferença, velho. Uma diferença, assim. Por experiência própria. Primeira coisa, pra concluir, que a gente possa se abrir pra essa mesa com Deus. Com Deus, tá? Com Deus acima de tudo. E depois que a gente possa abrir a nossa mesa para o nosso próximo. Antes de introduzi-la numa vida de igreja, que a gente possa introduzi-la na nossa vida. Na nossa vida. E eu tenho certeza que os nossos relacionamentos vão ser muito mais frutíferos, genuínos. E a gente vai entender muito melhor o caráter de Deus a respeito disso. Se você fez sentido para você de alguma forma, desculpa aí a emoção, porque todas as vezes que eu penso nisso, mexe comigo realmente. Aquele ritual que você já sabe, né? Se inscrever e lá. Beleza? Pra gente ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.